gente boa, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. E esperamos, como sempre, que todos estejam estudando bastante. Fiquei, de certa forma, feliz com o último conteúdo, mais gente conseguiu interagir e participar e comprovando de que estão assistindo os conteúdos que são, de forma resumida, apresentados aqui. Então, isso é bem importante, né, que assistem e interagem, façam as atividades conforme a gente está solicitando. Então, parabéns, né, nos comentários, né, no YouTube, mais gente conseguiu participar, né, então isso é muito legal e a gente consegue, de fato, ver de que vocês estão aprendendo com as interações. Então, para quem ainda não conseguiu comentar, façam o login no YouTube com a conta do Estado, que você consegue interagir com extrema facilidade. Então, a última aula sobre o Canal do Panamá, né, esse canal importantíssimo, né, de interligação dos dois oceanos, mas ele interliga muitos países, ou seja, por ele passam diariamente muitas mercadorias, né, que movem o mundo, né? Então é importante ver de que esse canal que foi aberto aí pelo ser humano, ele mostra um pouco, né, do desenvolvimento que o ser humano, né, gerou, fora os impactos que a gente também poderia estar analisando, mas dentro da questão das grandes obras que o ser humano faz, né, para acelerar o ritmo, né, para conseguir ganhar tempo no sentido de chegar antes ao seu destino. Então, uma obra muito legal. Espero que todos tenham aprendido, assim como alguns fizeram os comentários, né, nessa atividade. Então, parabéns e vamos continuar o estudo. Hoje nós vamos ver mais uma etapa. Então, acompanhe na sequência o conteúdo. Então, nós vamos analisar a população mundial, fluxos migratórios e problemas urbanos na América Latina. Então, nós vamos ver um pouco essa dinâmica, né? Já na aula, no conteúdo passado, nós vimos, né, como o mundo se move pelo canal, né, canal do Panamá, e já entrando um pouco nessa questão da movimentação do ser humano, né, em diferentes aspectos, né, sobretudo o foco ainda continua sendo América, continente americano. E dentro dessa questão da população, a gente pode ver de que o mundo é um mundo de movimento, assim como as mercadorias, né, o canal do Panamá que nós vimos na aula passada, é um espaço de fluxo de mercadoria sobretudo. E o mundo de hoje, o mundo globalizado, né, ele é um mundo em movimento. O mundo nunca se teve tanta coisa se movendo, mercadorias e pessoas da mesma forma, e é o tema que a gente vai estar aprofundando a partir de hoje. Então, o mundo que nós estamos, né, é um mundo, o ser humano se move, claro que nós estamos agora, né, com a pandemia, né, que mexeu um pouco nessa questão do movimento do ser humano de um lugar para o outro, foi reduzido drasticamente, mas mesmo assim, isso, assim que passar esse período da pandemia, esperamos que passe, né, certamente o mundo vai voltar a ser um mundo de grande movimento. Então, por que o vírus, por exemplo, se espalhou tão rápido e é incontrolável? Justamente a prova disso, né, que o ser humano se move. O vírus, ele não se move pelo ar. O vírus se move com as pessoas. Alguém está levando o vírus. E mesmo assim, lá no começo do ano, quando vocês estavam em sala, a gente falava desse vírus lá da China, daqui a pouco ele estava na Europa, daqui a pouco estava no Brasil e chegou aí né, e chegou em qualquer superfície da Terra onde tem seres humanos em movimento. Tá? Quanto as regiões mais movimentadas e, sobretudo, mais interligadas em outras regiões, mais eles foram vítimas mais rápidas,
né, desse vírus. Então, só por ele a gente já pode ver como o mundo se move, como as pessoas se movem em relação a isso. Tá? Então, esse é o conteúdo que a gente vai estar analisando. E quando tudo isso começou? Vamos às origens do movimento do ser humano. Então, no capítulo 5, a dispersão da população mundial e as migrações. Dispersão da população humana pelo planeta. Então, como que isso se deu? Então, vamos acompanhar. Há muitas discussões entre os pesquisadores sobre o surgimento da população humana em nosso planeta. Entretanto, sabe-se que o chamado homem moderno, Homo sapiens, e seus ancestrais espalharam-se pelos continentes a partir de aproximadamente 190 mil anos, ou 160 mil anos atrás, iniciando assim a dispersão humana na Terra. Já vamos ver o mapa como que isso se deu. Eles se deslocavam no espaço terrestre em busca de alimentos para assegurar sua sobrevivência. Há, assim, certas semelhanças entre os dias atuais, pois população ainda se deslocam motivadas por diversas causas, entre elas a busca por melhores condições de vida. Então vamos ver nesse mapa aqui, né, as principais dispersões do ser humano, né, e as primeiras dispersões segundo as teorias, né, segundo o próprio livro nos acaba trazendo. Então, como que o ser humano, né, chegou ao continente americano? Né, como nós chegamos ao continente americano? Então, segundo as teorias, nós já vimos em outros momentos, né, de que a origem do ser humano, né, segundo as fontes, né, mais usadas e mais aceitas, de que o ser humano se originou na África, no continente africano, conforme as setas aqui nós podemos observar isso. E, aos poucos, sobretudo, conforme o livro descreve, a busca de alimentos, né? O ser humano isso não é um processo não foi um processo tão rápido assim, né? Através de centenas de anos, gerações, né? O avanço, a multiplicação, enfim, eles foram migrando, né? O ser humano migrando de um ponto para outro, na busca de diferentes, sobretudo aqui nesse início, o ser humano bastante nômade, sem construir casas, sem construir residências, sem construir cidades, com alimentação assim, praticamente vivendo da natureza mesmo, né, no sentido de coleta, de caça, de pesca, né, conforme grupos diferentes, criando culturas, criando formatos, criando sobrevivências, criando estilos cada vez mais diferentes. Quanto mais se espalharam, mais diferentes. Isso é extremamente importante para entender o mundo de hoje, né? Para entender as grandes diferenças de culturas existentes no mundo. Então, muitas vezes é difícil fazer essa ligação de que como que existem brasileiros, existem italianos, existem alemães, africanos, né, com culturas japonesa, chinesa, indianos, enfim. Por que que essas diferenças? Justamente porque nesse período inicial aqui, todos, né, segundo as teorias mais aceitas e é fácil de entender, todos eram do mesmo grupo. E as características diferentes que nós visualizamos no mundo moderno é justamente porque um processo lento, grupos diferentes foram se distanciando e foram criando hábitos, culturas bem diferentes, ou seja, foram perdendo a origem, né, das questões, né, dos hábitos dos outros. E assim se criou diferentes características dos seres humanos, né? E como que acontecem essas diferenças? Nós temos que partir do princípio de que nenhum ser humano, nem outras espécies nascem igual. Esse é o princípio das diferenças. A evolução, as transformações,
tanto físicas como culturais no ser humano, elas continuam acontecendo diariamente, assim, numa forma bastante grande e muitas vezes não perceptível, né? Mas o fato de que ninguém nasce igual, a gente já pode ver porque alguns têm formatos diferentes, nariz maior, orelhas menores, enfim, cores diferentes. É justamente porque desse conjunto de fatores e que acaba influenciando a questão para onde foram, qual espaço do planeta foram, também influencia, né, sobre tipo de alimentação, né, sobre espaços mais frios, mais quentes, mais exposto ao sol, menos exposto ao sol, mais vegetação, menos vegetação. Então, tudo, né, tipos de alimentos encontrados, formas de organização, tudo influencia, né? Tudo está dentro de cada um, ou seja, nós somos aquilo que as gerações, né, conseguiram passar, ou seja, nós temos um DNA, né? Ou seja, nós somos fruto não do acaso, nós somos frutos, né, de uma caminhada feita por diferentes grupos até chegarmos ao que nós somos hoje, tá? Então, nós somos fruto da migração, do movimento que nós estamos analisando. Então, seguindo aqui, passando de espaço em espaço e acabaram chegando a essas regiões aqui. Outros, então, outros grupos foram né, se locomovendo, foram migrando de um espaço e aqui no Estreito de Bering, né, então chegaram ao continente americano e acabaram em diferentes séculos, né, um processo lento ocupando também o continente americano e chegando à nossa região também. Essa a versão para entendermos, né, os conteúdos anteriores, inclusive, né, sobre as linhas dos povos que primeiro chegaram no continente americano. Ou seja, ali a gente entende porque aqui existiam as civilizações dos maias, incas, astecas que nós acabamos estudando. Então, como é que eles chegaram aqui tanto tempo antes, através dessa estrutura, através desse movimento, né, dessa organização aqui. Então, bem interessante a gente ver. E os fósseis, né, que são encontrados, inclusive aqui em Mondaí, aqui em Itapiranga, conforme já falado em outro momento, no Brasil, né, no continente, todos os países do continente americano, da América Central, né, da América do Norte, eles provam essas teorias. Então, não é uma teoria infundada. Então, os fósseis que acabam provando e a teoria foi formulada por isso. Tem, portanto, lembrar, tem alguns fósseis de fato que estão fora disso, que muitas vezes quebram essa lógica e por isso que existem outras teorias também, né, que estão sendo analisadas. Então, outra possibilidade que nós temos uma teoria aqui nessa corzinha laranja e outra aqui nessa corzinha verde, azul, né, que acabaram chegando por outros pontos aqui, né, migrando de ilha em ilha pelo Oceano Pacífico, né? Então existe essa outra teoria também que às vezes ganha força, às vezes não, às vezes acabam sendo questionadas. E depois, bem mais tarde, chegaram os europeus, né? Então com toda essa história de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, enfim, descoberta do Brasil, do continente americano, ocupação dos portugueses, espanhóis, então toda essa história aqui é bem mais tarde, bem recente, e depois mais chegaram os italianos, alemães, da qual nós fizemos parte, né? Lembrar de que esse processo aqui, né, da ocupação é de 10 mil anos, né, anos atrás, enfim, 8 mil anos atrás. Então, e nós estamos aqui, a nossa cultura, né, dos que estão me ouvindo aqui, elas muitas vezes, falando em 8 mil, aqui na nossa região, são menos de 100 aninhos que a geração europeia, a cultura europeia se instalou. 8.100 anos. No Brasil, 500 anos. E os povos indígenas, os outros povos que ocuparam o continente americano, então era bem antes, 10 mil anos. 500 anos atrás, então chegaram essa outra
versão dos europeus. Então é importante a gente entender essas datas que estão colocadas aí para entender esse conteúdo também. Muito bem, então vamos ver mais detalhes. Então, o que vem a ser as migrações internacionais? Então, as migrações internacionais ocorrem quando o indivíduo deixa seu país de forma voluntária para residir em caráter permanente em outro país. Tá? Então, quando alguém deixa de morar num país, vai para um outro país. Migrações internacionais. Quando há deslocamentos espaciais voluntários da população dentro do mesmo país, diz-se migração interna. Então, por exemplo, se eu vou aqui morar no Paraná, morar outro espaço do estado de Santa Catarina ou outro estado do país, são considerados migrações internas. E migrações externas se vai para um outro país. Aqueles que deixam seu país para viver no outro país são chamados emigrantes. Então, se alguém sai do país, do Brasil, no caso, é um imigrante. Olha só, aqueles que chegam a certo país vindo de outro país são chamados imigrantes. Então, emigrantes, aqueles que vão, imigrantes, aqueles que vêm. Então, todas as pessoas que vieram de outros países para o Brasil viver aqui são chamados imigrantes. Aqueles brasileiros fora do país, emigrantes, tá? Migrantes, todos eles, emigrantes. Então, é importante a gente ver esses termos usados para a gente entender muitas vezes os conteúdos sendo abordados. Embora as migrações internacionais sejam uma ocorrência antiga na história da humanidade, nos últimos anos, com a globalização da economia, das finanças e dos costumes e das facilidades de transportes, as migrações internacionais cresceram. Atualmente, calcula-se que mais de 230 milhões de pessoas, cerca de 3% da população, vivem fora do seu país de origem. Para termos de comparação, esse número corresponde pouco mais que a população do Brasil em 1917. Então, vejam só quantas pessoas vivem fora do seu espaço de origem. Outros dados ainda. Imigrantes, refugiados e deslocados internos. Então, para entendermos esses termos também. É importante saber que os termos imigrantes e refugiados não são sinônimos, de acordo com o Alto Comissionado das Nações Unidas para Refugiados, UNCNUR, criado em 1950 com o objetivo de prestar assistência a eles em todo o mundo. Refugiados são pessoas que se veem obrigadas a abandonar seu país por temerem ser perseguidos, maltratados ou assassinados por motivos étnicos, religiosos, ideológicos ou políticos, ou ainda por razões de catástrofes naturais. Portanto, são diferentes de imigrantes que deixam seu país voluntariamente. Então, é bem importante entendermos, refugiados são pessoas ameaçadas, são pessoas que, se permanecerem no espaço que eles estavam, se permanecerem no seu, eles correm risco de vida. Então, eles têm essa opção, ou seja, muitas vezes eles não têm opção de ficar, eles precisam sair dali para uma questão de sobrevivência. Então, pode ser, conforme vários motivos citados aí, a gente pode ver que esses movimentos dos refugiados estão aumentando muito nos últimos tempos, nos últimos anos, e existe uma projeção de que esses números vão ser intensificados ainda mais nos próximos anos. E é isso que alguns países estão observando e é esse o motivo que a gente faz, se a gente estudar esse fluxo, a gente começa a entender por que Estados Unidos estão construindo o muro na divisa do México, justamente porque a tendência, a projeção, existe um aumento, uma tendência de aumentar o número de fluxo de pessoas, sobretudo de pessoas que se deslocam nessa questão que se enquadra nos refugiados. Existem também os chamados os deslocados internos, que migram
pelos mesmos motivos que refugiados, para outras localidades dentro de um país. Então, isso com a perseguição política, com perseguição religiosa, ideológica, étnica, então muitas pessoas acabam se deslocando justamente porque não estão se sentindo bem nos espaços que estão habituados, que nasceram e viveram até aí. Então, causas dos movimentos migratórios. A imigração representa para o imigrante grande esforço de adaptação ao novo espaço físico ou natural a que ele se dirige, como também ao novo meio social, político, cultural, hábitos, costumes, instituições políticas, religiosas, valores sociais, língua. Ele passa por uma turbulência, né, bastante grande quando se desloca. Quem já fez isso pode ver, né, perde círculo de amigos, perde um monte de coisas, tem que começar a reconstruir os seus laços tudo de novo. Então, os fatores que pesam na decisão de um indivíduo, uma família para migrar são duas ordens. Uma de ordem material, ou seja, a busca por melhores condições materiais de vida, e o de ordem social e cultural, como conflitos sociais tanto de natureza religiosa como política. Não confunda com refugiados, pois um indivíduo pode decidir migrar sem ser perseguido por descontentamento do regime político vigente ou seu país, por não concordar com certas práticas culturais. Tá? Então, é importante ver que refugiado não tem essa opção. Migrante, ele muitas vezes faz essa opção para tentar uma melhora. Então, é importante entender essas características diferentes. Então vamos ver algumas grandes dispersões humanas. Há milhares de anos, grupos humanos deixaram seus lugares de origem rumo a outros por diversas razões. Embora grandes deslocamentos populacionais sejam conhecidos desde a antiguidade, a seguir estudaremos apenas os principais ocorridos durante a Idade Moderna, desde 1453 e 1789, e a Idade Contemporânea, de 1789 aos dias atuais. Então vamos aos séculos XV até o século XVII. Então vamos ver os grandes movimentos que aconteceram nesse período. Então, um dos grandes movimentos da história da migração humana na Idade Moderna ocorreu como consequência da expansão marítima comercial europeia. Então, nos séculos XV a XVI, com o avanço das técnicas de navegação marítima europeus, principalmente portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses e franceses, deixaram de navegar nas proximidades das costas europeias e africanas e se lançaram à travessia dos oceanos, incorporando ao mundo europeu na época territórios como a América, da Ásia e a porção sul da África. Então aqui nós temos o início dos grandes deslocamentos que se deu com as navegações. Então os primeiros marinheiros se aventuraram. Então aqui nós temos inclusive os nomes: Fernando de Magalhães. Tem todos os nomes das rotas principais que foram feitas dentro desse período. No século XIX e XX, podemos dividir os grandes deslocamentos populacionais do século XIX e XX em três períodos. Então, o primeiro, durante o século XIX e aproximadamente a primeira metade do século XX, quando milhões de europeus migraram para países do continente americano. A principal causa dessa migração foi a busca por parte dos imigrantes melhores condições de vida, fato de ordem natural e econômica. Então, nesse período também ocorreram fluxos migratórios dos europeus para a Austrália e Nova Zelândia, atraídos pelas terras de boa qualidade para a agricultura, pelas boas pastagens para a criação de gado e pela descoberta do ouro. Então, os principais motivos nesse período foram esses. Então, o segundo período se inicia com a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, estende-se até a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1939 a 1945, e se prolongando pelos anos de 1960. A implantação de governos
autoritários e ditatoriais na Itália, na Alemanha, na União Soviética e na Espanha, nos anos de 1920 a 1930, a perseguição às pessoas contrárias aos regimes causaram grandes movimentos populacionais na Europa, principalmente de refugiados. Após o término da Segunda Guerra Mundial, 1945, diante de uma Europa arrasada pelos conflitos, muitos europeus migraram para outros países e continentes em busca de melhores condições de vida. O terceiro período iniciou-se em 1960 a 1970, prolongou-se até os dias atuais. Neste período, os grandes avanços científicos e tecnológicos que unificaram o mundo, permitindo a informações em tempo real, somados à rapidez dos meios de transporte, contribuem para que os movimentos migratórios se acentuassem. Outra característica desse período é a intolerância religiosa, étnica e política, que causou em várias regiões do mundo um quadro doloroso de refugiados e deslocados internos. Então, aí nós temos o mapa, então, com esses movimentos, né, que foram abordados. Então, vamos ver mais detalhes sobre refugiados e deslocamentos internos no mundo atual. Segundo o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, no mundo, em 1916, cerca de 65,6 milhões de pessoas encontravam-se nas seguintes situações: 22,5 milhões eram refugiados, 40,3 milhões eram deslocados internos e 2,8 milhões de pessoas encontravam-se em diversos países aguardando o reconhecimento das condições de refugiado. Do total de 22,5 milhões de refugiados contabilizados em 2016, sem considerar os refugiados palestinos, calculados em cerca de 5,2 milhões, resultantes do conflito com israelenses, iniciado em 1942, continuam até os dias atuais. Cerca de 66% são apenas 5 países. Então, a Síria, com 5,5 milhões, que, em decorrência de uma guerra iniciada em 2011 e não termina até meados de 2018, nem terminou até hoje. Afeganistão, então, 2,7 milhões, Iraque, 2,4 milhões, também em decorrência das guerras e conflitos internos que prolongam de forma intermitente desde 1979. Sudão do Sul, 1,4 milhões, por causa de conflitos internos. Somália, 1,1 milhão, devido a conflitos internos intermitentes desde os anos de 1960. Então, vejam só, esses conflitos fazem com que as pessoas ainda, né, precisam deixar conflitos, né, não resolvidos ainda. Do norte da África e da África subsaariana, países do sul do deserto do Saara, refugiados embarcados no litoral africano no mar Mediterrâneo se deslocam em direção ao sul da Europa, em embarcações frágeis e superlotadas, nas quais acidentes são frequentes. Fogem de conflitos locais, de governos autoritários e sem segurança jurídica e de pobreza extrema. Olhem só, uma imagem típica de pessoas fugindo, tentando sobreviver em outro espaço, e muitas vezes no espaço onde chegam são barados. Ninguém quer receber um grupo de pessoas, né, nessas condições. Os países, né, muitas vezes acabam criando empecilhos, né, para receber essas pessoas que, né, estão enquadrados como refugiados. Por isso, nos últimos anos, sobretudo, né, para quem lembra, vocês devem lembrar daquele menininho que morreu na praia, né, que foi achado por jornalistas na região europeia e que foi muito divulgado, né, nos últimos anos, em um período do ano, né, que fez com que o mundo se sensibilizasse um pouco para essa realidade. Então é importante ver de que são realidades bastante tristes, que as pessoas precisam de ajuda, e muitas vezes poucos países acabam se oferecendo para ajudar, então, esses grupos. Então vamos ver o Brasil e os refugiados.
Até o final do ano de 1916, o Brasil reconheceu oficialmente um total de 9.552 refugiados, 82 nacionalidades. Entre as nacionalidades dos refugiados reconhecidas inclui-se sírios, congoleses, paquistaneses, palestinos e angolanos. Entretanto, o maior número de refugiados aguardando reconhecimento é de venezuelanos, que somaram no final deste ano 3.375 pessoas. A crise política econômica que atinge a Venezuela está levando os venezuelanos a cruzar a fronteira com o Brasil e se instalar no estado de Roraima. Então, essa crise aqui da Venezuela ela já se estendeu muito e esse grupo aqui de venezuelanos se acentuou muito. Aqui são informações de 2016. Nós estamos 4 anos depois e a situação da Venezuela ela acabou se agravando bastante e inclusive aqui na nossa região nós já recebemos grupos de pessoas da Venezuela. E da mesma forma, conforme foi falado, essas pessoas passam por grandes dificuldades de adaptação e, sobretudo, muitas vezes de conflitos com as culturas existentes, línguas, né? Uma série de questões que acabam criando, né, barreiras, as pessoas acabam criando barreiras, preconceito, discriminação, né, de todas as ordens, sabendo que não deveria acontecer. Então, são questões graves e que nós também devemos nos trabalhar, né, para aceitar esses grupos, né, que precisam de ajuda. Então, é importante a gente entender, dentro desse contexto também, toda essa questão, o que vem a ser refugiados, por que eles estão, por que eles vêm, por que eles saem. Então, são tentativas de sobrevivência, maioria dos casos. Tudo entendido? Muito bem. Então, vamos para a atividade de hoje. Então, o que nós vamos ter que desenvolver dentro dessas atividades sobre os povos que se deslocam? Então, a atividade a gente vai estar liberando, que vai consistir em você descrever o que vem a ser refugiados, o que vem a ser migrantes, o que vem a ser imigrantes. Então, todas essas definições é preciso ter bem claro para entender esse conteúdo, além de continuarmos lendo e estudando sobre isso. Então, essas definições e também vejam lá na liberação do exercício, de você identificar algum desses grupos, algum dessas pessoas, alguma das pessoas que se enquadram em algum desses grupos, para você falar um pouquinho sobre essa pessoa, pode ser dentro de um espaço histórico maior ou recente. Então, é fácil achar alguém migrante, imigrante, refugiado, para fazer essa atividade. Então, leiam com atenção e desenvolvam essa atividade, além de estudarem sobre esse tema. Então, bons estudos, tudo de bom, se cuide. Até mais, até a próxima. Até.